Nesse vídeo eu vim contar pra vocês como foi a minha segunda prova oral de Fisiologia aqui na UNLP. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de Medicina aqui na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Bom, gente, eu resolvi deixar documentado aqui no canal, né, como foi a minha segunda parcial de Fisiologia, já que eu fiz, né, contando pra vocês como foi a minha primeira parcial oral. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E para que também as pessoas que ainda vão render a prova, né, pessoas que vão estar vindo pro segundo ano ainda, ou pessoas que estão pensando vir aqui pra UNLP, já saber como é uma prova oral. E assim, só pra contextualizar vocês, né, como eu sempre falo aqui no canal, a minha prova de Fisiologia foi dia 2/11, e como foi a primeira prova, a gente tem que preencher um formulário e um dia antes da prova eles liberam os horários pra gente saber quais ali os dias respectivos que a gente vai fazer a prova e quais são os horários, porque é muita gente, então eles distribuem. E nessa fecha a gente foi distribuído entre quinta e sexta, e eu caí na quinta-feira às 2h30 da tarde. E assim, eu cheguei na faculdade um pouquinho antes, porque tava tendo eleição e a gente é obrigada a votar, então eu fui antes pra já votar, eu fiquei 1 hora na fila. E aí eu cheguei na prova ali 2h25, 2h30, no horário certinho, e eu fui chamada assim muito rápido. Eu cheguei, sentei no chão e já levantei, porque ele já tinha me chamado, né, o secretário. E aí já contando pra vocês, né, sem mais delongas, como foi a minha prova propriamente dita. Eu fui tomada pela professora Said, muito tranquila, graças a Deus. Eu cheguei, ela me perguntou quais eram os pontos fracos e fortes da cátedra, e aí eu falei o que eu gostava e o que a cátedra precisava melhorar também. E assim, foi super tranquila, super educada e amável, e isso me deixou mais segura e tranquila, porque como foi muito rápido, né, eu não imaginava que ia ser tão rápido assim. Eu cheguei lá com meu coração assim, ó, já saindo pela boca, porque eu praticamente estudei pra essa prova assim bemzão. Tive somente uma semana pra ficar repassando o conteúdo dessa prova, então eu tive que estudar assim muito a full, porque eu tinha feito recentemente, né, uma prova de bioquímica, que depois eu venho contar mais sobre aqui também, e aí eu tive pouco tempo pra ficar assim ou sim ficar repassando, né, e também porque foi o meu aniversário no final de semana anterior à prova, e eu comemorei claramente, porque a vida é uma só, né, galera, claramente ia comemorar, e assim, fiquei muito feliz, glória a Deus, porque foi um presente de Deus mesmo, dos céus, essa aprovação que eu tive na primeira fecha de Fisiologia. E agora eu vou contar aqui pra vocês o que caiu certinho. Eu anotei aqui, porque é muita coisa, né, bastante detalhe, e eu não queria deixar nenhum passar. E bom, a primeira pergunta que ela me fez foi, eu sei que funções do hipotálamo tem diversas funções, escolhe uma que você mais domina, que você mais gosta, e a partir dele a gente vai aprofundar. A prova vai ser basicamente sobre isso, e aí eu vou entrando, vou me metendo ali e a gente vai falando sobre ele. E aí, dentre as funções do hipotálamo, eu resolvi escolher a regulação da ingesta, porque eu tenho mais afinidade com o aparato digestivo, aí eu pensei, se ela for puxar ela vai pra esse lado, então eu vou escolher essa. E aí eu falei tudo que eu podia sobre a regulação da ingesta, né, eu lembrei lá de bioquímica, enfim, meti tudo lá, falei das neuronas anorexirrênicas, orexirrênicas, das hormonas de curto e largo prazo, as hormonas que liberavam e atuavam em cada uma, né, a grelina, a insulina, a colecistoquinina, enfim, tudo. E aí, quando eu falei, né, da colecistoquinina, ela me perguntou como ela atuava, ela me perguntou também o que era o CART, né, e aí eu falei que era em relação às drogas, né, a anfetamina. E aí, quando eu tava falando das hormonas, né, a colecistoquinina, ela me perguntou quem a liberava e como ela atuava. E daí partimos para regulação enterohepática, né, então eu falei todo aquele processo lá, como a colecistoquinina atuava, e aí eu expliquei pra ela como que funcionava essa circulação e como a colecistoquinina atuava ali, né, que era depois que a bilis, né, chegava na vesícula biliar, armazenava e concentrava, e aí mediante quando o quimo chegava no intestino delgado, a colecistoquinina liberava, estimulava a contração do músculo liso biliar e estimulava a relaxação do esfíncter de Oddi. Enfim, expliquei todo esse processo todo e expliquei também a atuação da colecistoquinina com relação à regulação endócrina do píloro. E aí depois ela me perguntou como era a síntese da bilis, aí eu expliquei tudo bonitinho pra ela. E aí depois ela me perguntou quais eram os outros componentes da bilis. E aí eu falei, né, tudo, só que eu tava esquecendo da bilirrubina. Tava esquecendo, me deu um branco. E
aí aqui ela me ajudou, ela falou assim, o que dá coloração? Aí eu, icterícia, graças a Deus, e era isso. E aí depois ela foi pra motilidade do intestino, me perguntou quais eram os movimentos que eu conhecia, aí eu desenhei. Aí depois ela me perguntou como acontecia essa motilidade, né? Aí ela queria que eu explicasse ali as células de Carral. E aí ela me pediu pra desenhar também o gráfico, né? Milivolts por tempo ali direitinho. As ondas lentas representando as células de Carral e o potencial de ação, né? Que tá representado pelo potencial Spiegel. Então eu expliquei tudo bonitinho de acordo ali com esse gráfico. E aí aqui ela queria que eu explicasse tudo tintim por tintim, como que despolarizava a célula. Então assim, ela queria que eu falasse tudo desde o início. Aí eu falei, né, que tinha que ter um neurotransmissor, como a acetilcolina, que ia despolarizar a membrana através da abertura ali dos canais de cálcio que vão entrar dentro da célula e promover a contração. Então ela queria que eu falasse isso tudo certinho. Depois ela me perguntou como era o movimento do intestino numa situação de achuno. Aí eu falei pra ela do complexo motor, né, da motilina, que vai varrendo ali a comida que fica no intestino. E também falei quando a gente tem, né, a motilidade pelo ar, que aí a gente vai ter o movimento peristáltico. Então eu expliquei essas duas formas pra ela. E aí depois ela me perguntou os receptores no corpo digestivo e como estava sendo atuado em parasimpático. E gente, tudo que eu podia falar aqui, né, sobre esses temas, eu falava. Ela me deixou muito livre em relação a isso, então você tem que perceber ali como que é o professor, se você deve falar tudo que você sabe ou dar uma segurada. Todos esses pontos que eu fui falando pra vocês, eu sempre falava o máximo que eu pude. Eu estou falando, né, os tópicos, os temas que caíram pra mim, mas sabendo que esses tópicos têm, né, uma gama de coisas dentro deles, então só pra vocês terem em conta e saberem, né, o que priorizar de estudar, né, do aparato digestivo, por exemplo. Então, assim, só pra vocês terem em conta, mas saber que na hora da prova, se você sentir que deve falar o máximo de coisas que você pode, fale também, mas aí você tem que observar, né, porque ou você tem que plantar verde para colher maduro, então tem que observar, não pode sair soltando tudo também. E aí depois ela me passou para endócrino, me perguntou algumas coisas de cortisol, né, o R hipotálamo hipofisário do cortisol, quem o libera, enfim. E depois ela me perguntou que além do cortisol eu estava liberando ali na prova, né, aí eu falei que era adrenalina, e aí ela me perguntou sobre quais eram as hormonas hiperglucemiantes, e aí ela me pediu para explicar em uma situação de achuno o que aconteceria. E isso era para me explicar ali a atuação do glucagon, o que ele produziria, né, no órgão. Seria a síntese de glucosa, degradação de glucógeno, né? Então ela queria que eu explicasse a cascada ali em si do glucagon com os receptores GLUT, enfim, tudo isso. E assim, gente, essa foi a minha prova. Eu achei que ela me perguntou bastante coisa, mas todo o tempo ela fazia uma interligação entre os temas, sabe? Ela foi de hipotálamo pra aparato digestivo, foi pra endócrino. Então, assim, ela foi seguindo uma linha de raciocínio. Ela me fez pensar sempre na hora de responder. Não era uma questão muito direta, assim, lógica, sabe? Papum, não. Ela interligava os temas e isso pra mim foi muito bom, sabe? Às vezes dá um medinho, porque realmente, se você não souber o tema, você não vai conseguir contestar ali o que tá sendo perguntado. Mas, por um lado, isso é bom também, porque segue uma linha de raciocínio, sabe? Daquilo ali que você tá vendo. Então, isso te ajuda demais na hora da prova também. E isso me fez me sentir mais segura, porque antes dela passar pra endócrino, ela falou assim, olha, você tá muito bem, é isso mesmo, só vou terminar aqui com uma pergunta falando de endócrino. E foi isso. Então, assim, graças a Deus, no final, ela falou assim, olha, é isso aqui que você tem que ir pra final mesmo, você não tem que estudar o assunto engessado, você tem que ir assim interligando um assunto com o outro, porque se interligam, né, os assuntos. E é assim que a gente aprende, é assim que eles veem também que a gente não só gravou a matéria e realmente entendeu. E foi isso, gente, graças a Deus eu passei na primeira feita de fisiologia, toda a honra e toda a glória dada a ele, a Deus. Nossa, eu fiquei muito ansiosa por essa prova, mas deu tudo certo no final. Mas depois eu venho gravar aqui outro vídeo contando pra vocês como foi, né, que eu me preparei pra prova, pra esse vídeo aqui não ficar largo, né, porque o intuito é falar mesmo como foi a minha prova em si. E depois eu venho e gravo outro aqui, vídeo contando pra vocês como eu me preparei pra prova, quais são as dicas que eu dou pra vocês aí, dicas de estudo, qual é o caminho das pedras realmente, o que eu acertei, o que eu errei, né, porque cada ano é um ano cheio de acertos e erros. E aí, me cobrem aqui que eu venho gravar pra vocês também. Só tenham paciência, porque vocês sabem, né, que reta final de ano é cheio de coisas, mas pode ter certeza que eu venho gravar aqui tudinho pra vocês. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem aqui o seu like e o comentário pra eu saber que vocês gostaram também. Um beijo e até o próximo vídeo!